Sabe o que acontece? Imagina que a cada 10 brasileiros, 8 estão endividados, né? E por que estão endividados? Porque não sabe fazer dívida. Você só vai ficar endividado quando a dívida não banca ela mesma. E acabou o jogo. Então, você imagina, deve ter pegado uma aula com a Patrícia, que a Patrícia já deu nó em goteira, já fez cada coisa. Ela já chorou aqui já hoje. Ali é braba, baiana braba. Né? Eu já vi que ela escreveu ali capacidade gerador de riqueza, então já foi no ponto. Tem uma dívida, a dívida de consumo. Você pega dinheiro com alguém, pra você ficar pior. Tem a dívida de alavancagem, que é uma alavanca. Eu uso uma alavanca, só que essa alavanca é de outra pessoa e eu tenho que pagar depois. É a dívida de alavancagem. Vocês vão falar assim, ó, tem dívida de alavancagem. Vocês estão animadaços mesmo. Então vamos lá, então vamos começar de novo. Fala assim, ó, tem duas dívidas. A de consumo e a alavancagem. Qual que é a dívida inteligente, qual que é a dívida burra? Dívida de consumo que não se banca é uma dívida burra. Não ouse mexer com isso. Como que faz para fazer uma dívida de consumo? Qualquer assunto pode virar consumo. Por exemplo, se você falar, eu vou comprar o SPR e não estudar, aquilo é uma dívida de consumo. Você só comprou o acesso e não usou. A coisa que você vai comprar tem que se pagar. Ou seja, estou comprando algo que esse algo vai ajudar a pagar a prestação dessa coisa. Se você compra um carro e esse carro vai trabalhar, a ideia brilhante do Elon Musk, esse cara não tem como, né, mano? Não tem como não gostar de um cara desse. Ele parou de investir nos carros autônomos para pessoas serem donas de carro, para a própria pessoa usar. Por quê? Porque na relação de ociosidade do carro, ninguém usa mais do que 5% do carro, a não ser um cara que trabalha com carro. Então olha que loucura, todo mundo quer ter um carro, sim ou não? São Paulo tem 2 por causa do rodízio. A pessoa tem um carro, a ociosidade do carro é de 95%. Aí o que ele criou? Ele não quer te vender um carro mais, quer te vender um táxi. Vocês viram isso ou não? O que acontece? Você compra o carro da Tesla, um robotáxi, o nome do carro. E o carro você já compra para ele trabalhar. Então você fica usando ele, ele fica ali. Tipo, você vai trabalhar, né? Ou o carro te leva para trabalhar, já rodando. Aí você encosta no serviço e o carro fica trabalhando enquanto você trabalha. E gerando renda, mano. Como que não gosta do cara desse, mano? O que ele fez? Ele não quer que seu carro fique ocioso. Qual que é a grande vantagem disso? Não vai ter stand de carro na rua. Porque não faz sentido. As pessoas vão colocar os carros para trabalhar e não vai ter stand de gente querendo andar no carro, porque vai ficar tão barato pagar o táxi que não precisa você comprar. Só que também vai gerar renda. Então é um absurdo. Absurdo. O que é a grande parada? Toda dívida que você vai fazer a partir de hoje são dívidas que te fazem crescer. O indicativo do crescimento é que o crescimento paga o negócio. Tem um negócio que chama juro. Juro é aluguel do dinheiro. O que significa isso? O fato de você não entender o que é juro faz você ser um bobo no mundo financeiro. Por quê? Porque a gente descobre o que é juro. Juro é, fala comigo assim, juro é o aluguel do dinheiro. Essas empresas, Marabras, Casas Bahia, qualquer empresa dessa que vende eletrodoméstico, você já sabe que empresa que é essa? Já viu falar, não já? Elas não vendem eletrodomésticos, elas não vendem mobiliários, elas não vendem isso. Elas são empresas de juros. Por quê? Porque é simples. Eles fecham um acordo, compram um trem de R$300 e vendem por 1.000. E vendem 24 vezes sem juros. O que eles estão fazendo? Eles estão usando um negócio que você quer para te emprestar dinheiro sem você prestar atenção. É chocante ou não? Você junta as 3 empresas que vendem essas coisas, tipo Casas Bahia e companhia, pega as maiores televisões do país, essas 3 empresas fazem mais dinheiro que as televisões. Por que elas fazem? Porque elas aprenderam a emprestar dinheiro. E como emprestar dinheiro para você? Vamos fazer a conta. Olha que louco a conclusão que eles chegaram. Ao invés de eu te emprestar o dinheiro para você comprar em outro lugar, eu já te empresto o dinheiro comprando um negócio meu. Então, se você olhar para quanto aquele negócio vale, ele vale R$300. E você paga 1.000. Só que você paga feliz por quê? Porque você divide em 24 vezes. Se você for lá em Dom Juan Pedro Cabaleiro, que é a divisa do Brasil com o Paraguai, quando você chega ali em Dom Juan Pedro Cabaleiro, tem uma rua que divide o Brasil do Paraguai. Do lado de cá, no Brasil, pergunte para as pessoas, você prefere comprar no Brasil mais caro ou prefere comprar mais barato lá no Juan Pedro Cabaleiro? O que vocês acham que eles respondem? No Brasil mais caro. Do outro lado da rua é mais barato. Só que eles preferem comprar mais caro no Brasil, por quê? Porque no Brasil é parcelado.
Então, vamos pagar mais caro no Brasil parcelado. Lá é mais barato. O cara, para comprar o mais barato, tem que pagar à vista. E para pagar à vista, eu tenho que ter giro. E como eu não tenho capital, o que eu faço? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou comprar parcelado. Você vai lá no povo do Paraguai também, pergunta. Você prefere comprar no Paraguai ou no Brasil? Claro que é no Brasil, ué. Que eu vou comprar isso aqui? Não, mas lá é mais caro. Não tem problema, lá é parcelado. A cabeça de quem não entende juro é diferente. Aí que está o detalhe. Por que você não pega? Porque a gente que vai lá, a gente quer ir lá no muito mais barato e comprar à vista. A gente chega para comprar, né? Você precisa de fazer esse dinheiro girar rápido. Porque senão você vai cair num negócio. Ou seu dinheiro gira rápido, ou você vai pagar aluguel dele. As pessoas compram imóveis de aluguel, não é porque elas gostam de colocar os imóveis de aluguel. É para o dinheiro cobrar o juro. Ou seja, o aluguel é do dinheiro, não é da casa. Quando eu vou comprar um imóvel, eu não estou pensando na casa, eu estou pensando exatamente qual o aluguel que esse dinheiro vai me devolver. Isso é muito forte. Você entender isso vai fazer você nunca mais cair no engano. Então, no mundo financeiro, a cada 10 famílias, 8 no Brasil estão endividadas. Por quê? Porque não tem educação financeira desde pequeno. Porque não entende que dívida tem que ser para fazer crescer. Por exemplo, quando você faz uma dívida de infraestrutura num país, ela vai ter retorno, sim ou não? Então tem que fazer. Por exemplo, vamos colocar um trem-bala. Vai vir um presidente aí na próxima eleição. Ele vai colocar um trem-bala no país. Ele vai arrumar um monte de dívida para o país. Só que vai ter um problema. 8 mil quilômetros de trem-bala. Claro que vai dividir isso com todos os municípios no meio do caminho, com o Estado, mas vai marcar coisa de uns 2 trilhões. Aí você fala, cara, você está ficando louco. Você imagina o que a gente vai ganhar de turismo? O que a gente vai ganhar de mobilidade no país? Por que não tem trem-bala nesse país até hoje? O país mais poderoso do mundo é o mais endividado da Terra. O segundo mais poderoso do mundo é o segundo mais endividado da Terra. Só que os endividamentos é para infraestrutura e não para palhaçada. Está ficando claro? Esse presidente também, que eu fiquei sabendo, ele vai transferir a capital de Brasília para o Maranhão. Vocês nunca ouviram falar disso? Temos 27 estados, é 26 mais o distrito. O estado mais rico, você está pisando nele agora. Mais poderoso que vários países. O estado, a cidade de São Paulo sozinha é mais poderosa que vários países juntos. O terceiro maior PIB do Brasil é a cidade de São Paulo. Só perde para o estado de São Paulo e para o Brasil. Imagina, nenhum outro estado ganha da cidade de São Paulo, para você ter uma noção. Então, ela é poderosa, só a cidade. Agora, você imagina, o lugar mais pobre do Brasil é o Maranhão. Lá é tipo o novo Centro-Oeste. Depois que fez Brasília, o Centro-Oeste criou o Brasil Central, desenvolveu o Brasil. Agora está faltando levar esse desenvolvimento 3 mil quilômetros daqui. Você imagina, aí você fala, mas você vai gerar dívida. Claro que vai. Imagina fazer uma infraestrutura no Maranhãozão, é o estado mais pobre do Brasil. Automaticamente, em 10 anos, já está figurando entre os 5 mais poderosos. Brasília tem um PIB de 250 bilhões de reais. Brasília tem 250 bilhões de PIB e não tem indústria lá. Criaram um conglomerado, um negócio absurdo com a cidade que um cara visionário construiu em 1000 dias. Imagina um cara que falou, eu vou levar isso para lá. Levou isso para lá, criou o Brasil Central. Imagina a gente começar a fazer dívida para trazer desenvolvimento para o povo. Quando você for lá em Paris, lembra de ir na Torre Eiffel e olhar o elevador lá. Quando você ficar olhando aquele elevador, eu quero que você chore. Que é a mesma coisa que eu fiz. O elevador da Torre Eiffel sobe mais gente do que o povo brasileiro recebe de turista internacional. O que significa? O destino número 1 do mundo é a França. Né? Eu fiquei indignado, porque eu achava que era os Estados Unidos, é a França. A França é o país número 1 de turismo mundial. A cidade mais poderosa de turismo é Orlando. Mas por que eu estou te falando isso? Imagina quanto que esse povo já se endividou ao longo dos séculos para fazer aquelas coisas ali. O que eles fizeram que foi alavancagem para chamar atenção? Você imagina a gente construir certas coisas no país e criar uma infraestrutura de verdade de turismo, o que vai acontecer? Um país continental como o nosso. Por que você está falando isso? Porque a sua vida é igualzinho um país. Tem que tomar uma decisão assertiva, ousada, mas que aquela decisão se banque. Você imagina a gente trafegar num bicho de alta velocidade aí na beira-mar, um trem-bala à beira-mar, andando no Brasil inteiro. A gente tem 8 mil quilômetros de praia. Mas, não, vocês estão por fora. Você vai fazer isso lá na Itália, na Alemanha. Você não sente vontade de ir para o aeroporto e pegar um avião. Você quer ir de trem-bala. Aquelas máquinas rodando a 200 km por hora no trilho, assim, ó. O trem mais louco do mundo. Tem maglev aí que voa mais de 300. Voa não, né? É magnético. O que eu quero que você entenda com isso? Se você entender que dívida é boa,
Você só vai sair das ruins e vai entrar nas boas. É um negócio absurdo. Tem gente que não entende. Tem gente que tem medo da palavra. Fala assim, eu não tenho medo da palavra dívida. Eu tenho preocupação com a dívida ruim. Que a boa é a alavancagem. Então tá, vamos comprar um carro. Comprou o carro. Esse carro se paga sozinho? Não, então não compre. Esse carro vai fazer ter mais negócio? Esse carro vai fazer eu pensar melhor? Esse carro vai me levar... Não. Esse carro não dá conta de se pagar. Não compre. É muito simples. Não compre. Porque você está fazendo... Você nunca mais vai esquecer. Você está meio que arrancando um pedaço da sua carne para pagar o carro todo mês. Você está tirando um pedaço seu. Então, não tem como fazer. O que nós vamos fazer aqui? Pastor, eu já estou fodido, eu preciso resolver. Me ajuda. Então, vamos lá. Eu gosto disso. Você sabe que eu amo problema. Então, eu não importo com esse negócio de... estamos aqui no meio do caos. Você não está no caos. Sua cabeça que está ruim. Pega o código aqui, ó. Você não está no caos, nem na merda, nem no fundo do poço. Você nem tem essa disposição para cavar o fundo do poço. Para de bobeira. Você está numa cisterna. Para com isso aí. Seguinte. Se você está endividado, tem 3 passos que você tem que fazer. Sua vida estava indo aqui de boa, você fez uma merda, o negócio veio para cá. Primeira coisa, passo 1, para resolver problema de dívida. Anota aí, eu vou te dar 3 passos. Marcelo, eu não estou endividado não. Olha lá, você dá conta de sair da dívida? Sim, 54%, 8% não, preciso de ajuda, 38%. Então fica aí. Pergunta quem está nas dívidas aí. Vai fazendo perguntas. Faz pergunta aberta e depois faça pergunta numérica para saber o percentual das pessoas. Número 1 chama estancamento. Acabei de encontrar você no acidente, você perdeu o pé. Você vai morrer? Tem gente que vai. Vai morrer de medo, não vai saber fazer torniquete, vai morrer por causa disso. Eu tenho um piloto que ele acabou se acidentando de moto a 200 km por hora. Bateu numa moto e bateu num guarda-rei. O pé dele ficou 50 metros para trás, assim, da canela para baixo. Ia morrer. Não morreu porque um policial esqueceu alguma coisa em casa, voltou. Eu conheci o policial. O policial voltou em casa e ele estava indo. Quando ele viu o acidente, ele parou o carro, achou uma corda e foi girando o torniquete nele até sentir que os ossos estavam quebrando. E tinha 10 minutos de acidente. Com 20 minutos você morre. 20 minutos é o suficiente. Não, na verdade não. Quando tem amputação de membro, na verdade você tem 5 minutos. 20 minutos é quando você leva tiro. Aí pode vazar 20 minutos que ainda dá. Eu fui instruir meus filhos com o negócio. Eu lembrei por causa disso. Eu fui instruir com questão de arma. E aí você tem que instruir as crianças desde pequeno, né? Fala, arma é o seguinte, tiro na cabeça é fatal, nos membros é 20 minutos, e se for no centro do peito também, de 5 a 10 minutos a pessoa morre. Então, nunca atire em ninguém. Se for para atirar, tem que atirar para matar. Onde que atira? Aí pergunta para a criança, na cabeça. Aí você fala, que é isso? Você ensina isso sim, para você nunca levar um tiro na cabeça também. Você viu que tem uma situação de perigo? Guarde sua cabeça, guarde seu tronco. Levar tiro nos membros, você pode, em 20 minutos, morrer de hemorragia. Mas o torniquete, se não vier aqui, ó, se tiver membro arrancado, você tem 5. Resumindo, ele conseguiu ser salvo por esse cara. O que acontece? O pior problema é o caos do acidente, porque a sua cabeça não fica boa. Alguém que chegou a ver um vídeo de uma guerra, não sei se é da Ucrânia, que um soldado caiu numa mina, aí explodiu, arrancou uma perna. Alguém viu esse vídeo? É chocante. Não, você tem que ver. Vou te explicar por quê. Não pela catástrofe. Porque o cara que sofreu o acidente, ele estava no meio de um campo minado, ele foi o cara que eu pirei, que eu vi esse vídeo 10 vezes que eu tirei o chapéu para ele. Ele pisou numa mina, Diego, a perna dele vazou assim, ó, arrancou. Aí ele foi voltar com o tanque, cara. O cara, cabeça boa ainda, dá para ver ele ali assim, eu vou voltar pro tanque, ele pisa em outra. Aí explode outra perna dele. Aí você fica assim, ai meu Deus, o cara não entrou no caos, o cara caiu sem as pernas, dá para ver no vídeo. Ele arrasta com a mão e entra dentro do tanque. Eu pirei. O cara quer viver, cara. Não tem como. Qualquer outra pessoa entra num estado de caos. Minha perna! Eu até arrepiei de lembrar dele. Ó. O cara pisou numa mina. Bum! Aí ele, vamos voltar com a outra. Bum! Aí ele falou, vamos voltar com a mão. Não vou ficar aqui, não. A cabeça do cara estava firme em pensar o seguinte, eu vou voltar. Assim é um endividamento, tá? Acontece um caos. Você fica doido. Entra em choque. Acidente gera choque. Ficar sem grana é choque, é acidente. E aquilo te deixa tão doido que o problema não é o dinheiro, é ficar em choque. A primeira coisa que eu te falo, se eu te encontrar num acidente e você está em choque, sangrando, você acha que eu vou tratar o seu choque ou eu vou fazer um torniquete ali, eu vou te ajudar está com fratura exposta. Deixa eu te desbloquear mentalmente aqui. Não existe.
Primeira coisa que eu tenho que fazer é conter o sangramento. É por isso que a fase de endividamento número 1 que você tem que fazer chama contenção de sangramento. É o torniquete. O que é tecnicamente? Listar tudo que está saindo dinheiro e tem que cortar tudo. Corta a despesa. Que o Lula assista essa aula, que é importante para ele. Que ele está aumentando o endividamento do país. Não sabe nada. O cara já foi presidente a terceira vez, depois o Dilma lá. E a quarta vez que esse povo está aí, eles só podem fazer de propósito. Não é possível. Um povo passando fome e um presidente gastando 1,5 bilhão de reais para voar naquele avião. Não faz sentido um cara aumentar impostos, 10 impostos em 2 anos de governo, não diminuir despesa, pelo contrário, aumenta a despesa e não tem gestão de merda nenhuma. O problema é que a decisão dele não ferra ele, ferra todo mundo. Todo mundo. Aí alguém fala, né, tô nem para política. Então vai aí, ó, vê seu poder de compra cair, ô idiota. Os outros que falaram para mim, sua vida tá ganha, para que mexer política? Você nem entende de nada, deixa quem entende mexer então, cacete. Problema número 1. Ninguém sabe estancar sangramento, fica no caos. O caos faz você morrer financeiramente. Então, eu até recomendo que você assista esse vídeo, ache lá, soldado perde as pernas em campo minado. Só para você lembrar do que eu estou falando. Tem gente que no caos continua lutando, cara, e não vai ninguém vencer essa pessoa. Uma explosão, voa uma perna, outra voa outra. Não dá nem aí, cara, o cara voltou rastejando. Eu vi, esse não teve um final feliz, mas eu pirei de ver a cena. Teve um avião da Polícia Federal que caiu no começo do ano, não sei quem lembra. Aí a pessoa desceu e saiu correndo, só que ela não deu conta de sair do fogo. Mas aquela vontade da pessoa mesmo, porque você fica com desorientação espacial, né? A pessoa com vontade de viver, e eu assim, vai, filho, sai do fogo, sai. Aí ele caiu dentro do fogo. Se esse cara caiu um pouquinho para fora, ele estava vivo. Mas olha a cabeça do cara. O avião caiu, ele arrancou o cinto, foi sair, mas ele estava desorientado, ele não sabia para onde ir, ele ficou rodando dentro do fogo do negócio. O problema está no caos do acidente, o problema está no caos do incidente, no caos da catástrofe. Se você não cair nesse caos, você não vai ficar endividado mais.